As plantas medicinais, elas sempre tiveram um papel fundamental dentro de todas as culturas humanas. Mesmo elas separadas geograficamente quanto culturalmente, essas plantas sempre estiveram um lugar especial dentro de todas as culturas. Estou falando das plantas medicinais, aquelas plantas que nos auxiliam quando principalmente estamos doentes. E, no meu ponto de vista, os óleos essenciais, ou seja, os metabólitos secundários das plantas que produzem aromas, são como se fossem as pérolas, as joias de cada uma dessas plantas. São compostos aromáticos, são perfumados e, a depender de cada planta, ela vai produzir um perfil químico diferente de óleos essenciais, que a esse perfil químico são atribuídas as suas atividades biológicas. E aí são diversas atividades biológicas, dentre elas uma das grandes especialidades que eu gosto muito de estudar são as atividades microbiológicas, ou seja, a atividade contra os micro-organismos, principalmente aqueles que nos causam doenças. E é exatamente sobre esse assunto que eu vou me versar um pouco para apresentar as propriedades de apenas um óleo essencial frente a todos esses micro-organismos que nos fazem ficar doentes, certo? O estudo foi desenvolvido em 2014 pela Faculdade Ávila, aqui no Brasil, e se versou principalmente em revisar os artigos científicos desde 2010 até a data do estudo para as atividades antimicrobianas de um óleo essencial de Melaleuca alternifolia, ou conhecido como tea tree aqui no Brasil. O estudo encontrou 21 artigos científicos falando de várias atividades e vários testes que foram realizados em laboratórios e apresentou forte atividade contra vários micro-organismos, dentre bactérias, fungos e vírus. Então veja lá, os micro-organismos encontrados, todos eles de saúde, de questão de saúde pública, os antimicrobianos, por exemplo, das bactérias, inibiu várias cepas diferentes e sorotipos diferentes de bactérias, como Pseudomonas aeruginosa, ou seja, que é as que mais causam infecções hospitalares, por exemplo, a Staphylococcus aureus, também que causa infecções hospitalares, Staphylococcus cupitis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolíticos, Staphylococcus hominis, saprófitos, xilosos e 2 micrococos também de causa médica importante, que é o Micrococcus luteus e o Micrococcus varians, ou seja, diversos micro-organismos. Além disso, outras bactérias também consideradas gram-negativas, ou seja, de um grau de virulência um pouco mais alto, também foram encontradas evidências desde que fossem utilizadas uma dose um pouco maior desse óleo essencial, o de Melaleuca, como Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, a Pseudomonas aeruginosa e algumas variedades dela e a Acinetobacter baumannii. Ou seja, existem muitas evidências mostrando que apenas a aplicação um pouco mais forte de uma diluição um pouco mais útil, um pouco mais concentrada, já vai ter um efeito também contra essas bactérias. E os usos podem ser no uso tópico ou por inalação, dependendo da região. E se você tiver um aromaterapeuta que consiga lhe recomendar também instrução para uso interno, eu recomendo que você consulte ele, porque ele pode realmente te auxiliar numa via interna, desde que os óleos sejam certificados para isso. Além disso, eles também inibiram outros micro-organismos como fungos. Os fungos principalmente testados nos artigos que foram encontrados foram a Candida albicans, a Candida tropicalis e a Candida glabrata, ou seja, 3 variedades de candidíase que também causam problemas de pele em humanos, nas mucosas vaginais e anais e muitas vezes infecções até mesmo intestinais. E, como se não bastasse, o óleo essencial também teve evidências contra vírus, principalmente o vírus da gripe do tipo influenza H1N1, aquele que causa vários tipos de doenças respiratórias, doenças pulmonares, que depois elas evoluem para bronquites, para infecções bacterianas, ela cria um terreno patológico que as bactérias acabam se apropriando do lugar, podendo causar enfisemas pulmonares e outras complicações, principalmente em idosos. Então, para você ver a versatilidade de um óleo essencial desse, e como ele pode ser utilizado de diversas maneiras. Esse estudo mostrou que mesmo em doses baixíssimas,
as bactérias respondiam sensivelmente em várias concentrações diferentes. Ou seja, além de ser seguro para nós humanos, ele tem uma alta toxicidade contra esses micro-organismos. Então, o que é que se conclui de um estudo como esse? O que é que se conclui na prática para nós que somos aromaterapeutas, nem que seja da área clínica ou da área do lar, né? Se você quer usar somente em casa. O que é que se conclui? Como é que a gente pode absorver esse tipo de estudo, esse tipo de artigo científico? Seguinte, você pode sempre que houver, por exemplo, algum tipo de infecção, né, seja bacteriana, viral ou fúngica, você pode se apropriar do uso desse óleo essencial, certo? Você pode fazer diluições e pode aplicar na região afetada, se for uma região fúngica dérmica, por exemplo, e caso precise de uma instrução maior, procure um aromaterapeuta, mas é muito mais simples do que se pensa, muito mais fácil do que se pensa e muitas vezes quando são infecções respiratórias, basta você fazer inalações algumas vezes ao dia ou utilizar no difusor, por exemplo, junto de cítricos, que esse óleo essencial vai estar potencializando tanto a sua imunidade e quanto combatendo os micro-organismos patológicos. Viu? Não é tão fácil, mas também não é tão difícil. A aromaterapia pode ser simples. Ler artigos científicos, você não precisa ser uma grande especialista nisso, mas eu estou aqui exatamente para traduzir esses artigos numa linguagem mais popular para que você possa utilizar eles com muito mais segurança, muito mais responsabilidade e principalmente efetividade para garantir a sua saúde. Então, conte comigo e nos vemos no próximo vídeo.